Dia, meus amigos e amigas do Instagram. Estamos em mais uma reunião dominical aqui na Penha, na estação do Caminho da Graça. Hoje com algumas crianças aqui com a gente, de modo que se vocês ouvirem aí, vocês já estão cientes. O que eu ultimamente tenho visto, e eu acho assim interessante, tenho visto uma crescente discussão, poderíamos dizer polêmicas ou até expressões de dúvidas acerca de uma ideia sobre Deus que, por um lado, parece que tem dado munição para influencers ateus gravarem conteúdo, produzirem conteúdo, buscando criar contradições em cima dos dogmas e das doutrinas religiosas, e que, diga-se de passagem, muitas vezes eles assim fazendo, eu até concordo com os questionamentos que eles fazem, até porque tem muitas doutrinas e pressupostos que são absolutamente questionáveis, né? Agora, por outro lado, tem também se gerado muita dúvida, e eu acho que esse assunto ele pode levar a gente a pensar e a compreender determinados pontos. Seria ótimo assim poder passar um videozinho onde isso é levantado, um determinado rapaz, meio que na dinâmica de uma entrevista, ele para pessoas em determinados locais e apresenta a eles certos textos da Bíblia, né? Onde ali se tem o entendimento de que Deus estaria mandando as pessoas matar, no que concerne a questão da guerra, do conflito. E como que isso poderia ser explicado, tendo em vista o que Jesus veio trazer como revelação da parte de Deus, né? Eu vou me utilizar de um dos versos que ele utilizou, que é o que está lá em Deuteronômio 20, mas eu não vou me utilizar de um outro que ele se utilizou, que está no livro de Ezequiel, porque, sinceramente, para mim, esse que está lá no livro do profeta Ezequiel, ele está óbvio demais. Realmente ele fala sobre Deus mandando matar velhos, crianças e mulheres, mas para você entender o que está escrito ali, bastaria você ler o capítulo inteiro. Você lê o contexto. E ali você vai ver que Deus não está mandando se fazer nada. Ali foi um sonho que o profeta teve e que prefigurava simbolicamente a eminência de uma consequência que Israel estava cavando contra si mesmo e que muito provavelmente teve o seu cumprimento na invasão estrangeira sobre Israel, perpetrando todas aquelas coisas que estavam nos sonhos do profeta. Então não se aplica. Eu acho que o tal repórter estava com uma certa pauta para querer divulgar, como se Deus houvesse uma esquizofrenia entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento, que ele se utilizou de um texto que, sinceramente, para mim não se aplica. Agora, o de Deuteronômio 20, ele é sugestivo. E aí no capítulo 20 de Deuteronômio, você tem a transcrição das regras, né, concernentes a vários contextos. Mas aqui, no capítulo 20, é falado acerca da guerra. E a partir do verso 10 é dito o seguinte:
Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e a todos os do sexo masculino que houver nela, passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações que fizeram os seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Bem, está claro aqui que há uma ordenança para dizimar, né? Houve certas concessões de negociação de paz para cidades que fossem distantes do perímetro em cima do qual Deus estava concedendo como herança para o povo de Israel. Para esses que eram distantes, se dava a concessão de se negociar a paz. Se a paz fosse aceita, mesmo assim, todos ali seriam subjugados e escravizados para trabalharem de maneira servil e escrava ao povo de Israel. E se não fosse aceito os termos de paz, então essa cidade seria sitiada, todos do sexo masculino seriam mortos e mulheres, crianças e animais seriam considerados despojos. Perceba como que era a percepção sobre criança e mulher, como se fossem despojos de guerra para serem aproveitados pelo exército vencedor, né? E aqui nós estamos lendo letras, porque se a coisa assumisse o colorido do que isso efetivamente representa, ao você passar os olhos do que acontecia histórica e fatidicamente na conquista de exército inimigo, o tratamento era simplesmente bizarro, desumano, bestial. Era terrível o que se fazia. E aqui estava sendo dado como concessão aqui, como ordenança, por que não diríamos isso? E aí acrescenta-se, vamos dizer que essa flexibilidade, ela era dada para cidades distantes, como eu disse, fora do perímetro daquela região que estava sendo dada como herança ao povo de Israel da parte de Deus. Agora, as cidades que estivessem dentro do perímetro que estava sendo dado como herança, essa teria-se que dizimar absolutamente tudo, todos.
crianças, animais, tudo o que tem fôlego de vida, mulheres, homens, tudo, absolutamente tudo. E isso daqui foi transcrito como vindo da parte de Deus. E aí a gente faz então uma viagem, sai daqui de Deuteronômio, e a gente então faz uma viagem para o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a gente para ouvir que o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus, ele se fez carne. E a gente, inclusive, entendendo o contexto, a gente vê Jesus dizer o tempo todo que ele e o Pai eram um. E eu acho que nada mais ilustrativo do que o diálogo de Jesus com um discípulo que era meu xará, chamado Filipe. Quando Filipe vira para Jesus e diz: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus vira para ele e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e dizes, mostra-nos o Pai? Como dizes, mostra-nos o Pai, se eu e o Pai somos um? E se as obras que eu faço são dele e as coisas que eu falo para vocês vêm dele? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se pudermos fazer uma síntese do que Jesus disse concernente a esse contexto e a essa realidade, é de que Deus era inacessível na sua essência e na sua identidade. Inacessível. Porém, a essência de Deus só pôde ser revelada e externalizada com maior clareza quando do advento de Cristo, quando da encarnação de Cristo, que naquilo em que ensinou e naquilo em que ele encarnou, ele exemplificou e demonstrou a essência da identidade e do ser de Deus. Agora, por que isso então se faz tão discrepante com o Antigo Testamento? Com o Antigo Testamento e com, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 20. Ouviríamos da parte de Jesus, uma colocação dessa natureza? Né? Porque a grande verdade é que para a religião dos homens não há nenhuma contradição, né? Entre uma coisa e outra. Para a religião dos homens, isso tudo está em Deus e é uma reta linear, sem lombadas, sem altos e baixos e sem nenhuma contradição. É interessante que a religião dos homens consegue conceber com uma facilidade enorme Jesus dentro daquilo que Jesus expressou e Deus, porque na simploriedade da mentalidade da religião dos homens existe aquele mote que diz: Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também. Então, a religião lida bem com um Deus esquizofrênico. De modo que a religião, sem se enxergar, ela transfere para Deus, na verdade, o que diz respeito ao seu próprio olhar. Mas é aqui que eu quero trazer para a gente refletir. Como a gente pode pensar essa realidade sem que ela se faça
tão antagonista de uma forma e de outra, e aqui eu quero propor uma reflexão para a gente poder pensar. E a palavra base daquilo que vai dar início ao que eu vou trazer aqui para a gente refletir está num versículo lá de 1 Coríntios, no capítulo 13, que inclusive a nossa amiga Vânia mencionou comigo via mensagem, numa troca de mensagem, quando Paulo diz: antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. Mantenha essa fala de Paulo, porque ela vai estar na estrutura e na base de tudo o que nós vamos conversar. Porque para a gente poder visualizar e entender esse aparente contraste entre o Deus do velho e o Deus do novo, a gente precisa pensar que para chegarmos à mentalidade que nós temos hoje, isso aconteceu por séculos, milênios de construção de um olhar. Porque até para a gente estar formulando essa questão aqui, para a gente estar formulando essa questão, isso já é reflexo, isso só é possível em razão dos milênios e séculos de história que a gente tem. Por exemplo, isso daqui, como questão, jamais teria sido levantado, por exemplo, na época de Ruth, na época de Davi. Na época dos profetas, eles começaram a ter lampejos. E os lampejos que eles tiveram eram tão para frente da sua própria época que nenhum deles morreu de velho. Todos foram assassinados, porque viam para além da sua época. Agora, a gente precisa entender, e a gente de repente vai começar a entender quando a gente refletir o seguinte: assim como ocorre no nível individual, pessoal, assim também existe a sua correlação no nível coletivo. E isso é unanimidade de entendimento de todos os teóricos e estudiosos da psicologia de grupo, da psicologia coletiva, que associado com a psicologia evolutiva, propõe-se o seguinte: você inicia numa fase mais primitiva, vai desenvolvendo, sofisticando, para com o passar do tempo, se desenvolvendo até chegar a um patamar de maior maturidade. Só que em cada etapa da construção e do desenvolvimento dessa percepção, em cada etapa existe uma linguagem que seja mais apropriada, mais acessível e assimilável, para que você possa conseguir produzir um resultado efetivo e, inclusive, evitar resultados mais danosos, resultados mais prejudiciais. Então, se formos pensar do ponto de vista coletivo, eu acho que nós podemos aqui, para nível de entendimento, refletir como a coisa funciona no nível pessoal. No nível pessoal. No nível pessoal, por exemplo, hoje nós temos aqui 2 crianças. E é interessante
a gente parar para pensar a questão das linguagens. Inclusive, um pouco antes aqui de a gente dar o pontapé inicial, estávamos falando sobre netos, crianças e como acontece o comportamento. E eu estou aqui, às vezes, pensando, por exemplo, eu e Michele, nós temos conversas onde a gente consegue se sensibilizar muito um com o outro, quando, por exemplo, a gente pedindo uma coisa um para o outro, um vira e diz, olha, desculpa, mas caramba, hoje o dia foi muito puxado. Eu estou muito exausto, eu estou muito cansado, eu não vou conseguir fazer isso para você. Não, a gente entende. Assim, caramba, pô, é verdade, fez isso, fez aquilo. Não, pode deixar aqui que então a gente fortalece aqui, a gente faz. Só que esse é um tipo de conversa que não é possível para eu ter, por exemplo, com o meu filho. Com o meu filho eu não consigo. Por exemplo, ele ultimamente tenho conseguido, mas não é incomum, por exemplo, ele buscar fazer alguma coisa e você tentar explicar para ele, olha, estou muito cansado. Hoje, mas por favor, não, mas olha, é que eu te expliquei, que poxa, mas por favor, só um pouquinho. Puxa, não consegue entender, né, o que é fazer isso e tudo. Puxa, você nunca pode. E aí você está vendo que não é ainda uma linguagem acessível. E aí, por vezes, para você tornar mais efetivo um determinado movimento, é preferível você dizer, olha, agora não. Aí ele entende. Entende? Sou arbitrário, mas é uma linguagem que ele assimila com mais facilidade. Agora não. Aí ele volta. Porque se eu estou explicando para ele, é como se estivesse passando uma mensagem, tem chance, hein? Ele está explicando, então é sinal de que é só eu ter um argumento para eu e tu. Então, sabe, são linguagens que vão se criando e que para você ter uma inserção mais efetiva com a criança, você precisa, às vezes, ser categórico, peremptório, resumido, claro, concreto, objetivo. Se utilizar de pouca abstração para ela ter facilidade de entender o que você está colocando. Porque se você abstrair, se você imaginar muito, você exige demais da criança para uma etapa em que ela ainda não consegue alcançar. Eu creio que todos conseguem ter uma visualização disso no trato com crianças. Pois bem, isso tem o seu equivalente no nível coletivo. É óbvio que os correlatos comparativos não são exatamente os mesmos, mas a nível de ilustração, a nível de uma metáfora, serve sim para a gente entender. E no período primal da evolução de uma consciência do Homo sapiens, que começa como um caçador-coletor, para ele evoluir até um nível de sociedade altamente sofisticada, de um Estado de direito, que é uma abstração absurda. Quem é o Estado? O Estado não é uma coisa palpável. O Estado, ele é altamente abstrato. E ele é uma organização que se estabelece de maneira tal em que os seus integrantes buscam trabalhar em favor dos direitos pessoais de cada cidadão que compõe aquela sociedade. Gente, isso é muita sofisticação.
Isso é muita sofisticação e que demandou milênios, séculos de evolução filosófica, subjetiva, de racionalização, de entendimento, de pensamento sobre a vida. Séculos. Mas no início, não adiantava você utilizar essa linguagem. Não tinha como se utilizar dessa linguagem. Agora, quem esteve com a criança desde o início consegue visualizar a gradualidade do modo como se desenvolve uma consciência. Agora, quem esteve desde o início com a humanidade e a demanda daquilo que ela realmente demandava e até onde ela realmente alcançava, em termos da linguagem que se tornasse efetiva, para que então se pudesse produzir um resultado. Só Papai do Céu. Só Deus.